Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas Gerais nesta quinta-feira. Policial militar é suspeito de matar a própria esposa em casa. Incêndio destrói fábrica de semijoias na capital. Evento reúne empresários e gestores públicos para discutir os desafios do cenário econômico do país para o ano que vem. No futebol, Cruzeiro e Atlético empatam. Nós vamos mostrar os melhores momentos das partidas. Vamos visitar a cidade onde fica a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, no quadro Malas Prontas. E ainda, um festival gastronômico apresenta 30 novas receitas de hambúrgueres aqui na capital. Essas e outras notícias a partir de agora. Um soldado da Polícia Militar foi preso em flagrante, suspeito de matar a própria esposa em casa com um tiro na cabeça. O suspeito levou a companheira para a UPA São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, mas ela não resistiu e morreu no local. Tudo teria começado na volta de um churrasco, uma festa que o casal estava. Inclusive, segundo testemunhas, tudo estava muito bem entre eles. Os dois conversando, sorridentes, muito tranquilos. Mas aí, na volta para casa, já no carro, eles iniciaram uma discussão. E a situação ficou pior ainda quando eles chegaram em casa. Esta residência, que fica na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Já teve um desentendimento dentro do próprio veículo. Ao chegar na casa dele, ele foi surpreendido com ela, com a arma dele na mão. E ele, preocupado com ela estando com aquela arma, com a criança que havia na casa também, foi desarmá-la. Nesse ato dele desarmar, segundo o militar, houve o disparo acidental que acertou a vítima, levando ela a óbito. De acordo com o tenente-coronel do 36º Batalhão da Polícia Militar, essa não foi a primeira grande discussão do casal. Os dois já tiveram alguns desentendimentos anteriores, do qual culminou há um ano atrás até um registro policial. Wesley foi preso em flagrante. Ele foi levado para o presídio militar da 1ª Região. Ele vai aguardar preso as investigações. Por se tratar de um crime contra a pessoa e praticado por militar fora do serviço, então é encarado como um crime de rito comum. Então o procedimento agora é um inquérito pela Polícia Civil e ele vai ser submetido ao Tribunal do Júri. Ninguém da família de Pamela Lorena quis gravar a entrevista. Uma fábrica de semijoias pegou fogo durante a madrugada de hoje no bairro Palmeiras, região oeste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pane no quadro elétrico pode ter dado início ao fogo. O incêndio começou por volta de 2 horas da manhã e a suspeita é uma pane na parte elétrica. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu todo o galpão da empresa. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas. A Defesa Civil interditou o local porque o teto corre o risco de desabar. A fábrica de semijoias fica no bairro Palmares, na região noroeste de Belo Horizonte. Os imóveis vizinhos não foram atingidos e ninguém ficou ferido. No Brasil, câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A maior parte dos casos acontece com idosos com mais de 65 anos. Mas o ideal é fazer exames preventivos anuais a partir dos 50 anos de idade. Em janeiro, seu Teobaldo foi diagnosticado com câncer de próstata. Desde a idade de 50 anos eu faço a prevenção. E essa última, infelizmente, constatou que eu estava com câncer. A confirmação veio através de um exame de sangue para verificar os níveis de PSA. Depois, ele passou por uma cirurgia. Que processo que o senhor está agora? Eu me senti normal. Não sinto, graças a Deus, nada. Em outubro, foi realizada a campanha Outubro Rosa, sobre a conscientização da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Este mês as coisas mudam de cor e ficam azuis. O Novembro Azul é super importante para o combate e a conscientização de exames regulares e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que no Brasil é o segundo mais comum entre os homens. É considerado uma doença da terceira idade, pois geralmente ocorre depois dos 65 anos. A gente sabe que as dietas ricas em gorduras, elas estão associadas a um maior risco estatístico dos pacientes terem câncer de próstata. Também indivíduos que tiveram parentes de primeiro grau na família dele com câncer de próstata. Essas pessoas
juntamente com os afrodescendentes, têm um risco estatístico maior. O câncer de próstata tem uma evolução silenciosa, por isso muitos homens não apresentam nenhum sintoma. Quando os sinais começam a aparecer, a doença já está em fase avançada. O médico explica ainda que o diagnóstico é uma junção de exames. Só o PSA alterado não significa que o paciente tenha câncer. Muito importante a consulta clínica para que o médico possa avaliar esses fatores de risco. Somado a isso, o exame físico, existe o toque retal, que é importante, onde o médico consegue palpar a próstata, né? E também o exame de sangue, que é o PSA. Nenhuma dessas estratégias, de forma isolada, consegue garantir. Então, o que a gente recomenda é que haja a junção dessas estratégias para aumentar a assertividade desse diagnóstico. Empresários e gestores públicos discutem os desafios impostos pelo cenário econômico do país aqui em Belo Horizonte e como evitar o crescimento do índice de falências no Brasil. O evento, promovido pelo Instituto Áquila, faz de BH a capital da gestão e propõe palestras e debates durante 3 dias de programação com palestrantes e especialistas renomados na área. O evento, que teve início hoje, vai até o sábado. É o projeto Foco 2018 Áquila, que transforma Belo Horizonte na capital nacional da gestão. Pensar o futuro empresarial depois de um período de recessão no país é um dos desafios. Lançar um momento de reflexão e muita motivação para o ano que vem. Esperamos que esse momento, esses 3 últimos anos do Brasil tenha passado, que agora tenhamos, sim, um ano melhor do que esses 2016, 2017 em termos de geração de negócio. O Áquila entra como um agente assim, facilitador, um catalisador para que os resultados aconteçam mais rápido. O presidente do Grupo Áquila, Rodrigo Godoy, acrescenta que, independentemente do cenário econômico, ter excelência em gestão é fundamental para quem é gestor no campo privado ou público. Independente do cenário nacional e internacional, que as empresas continuem, as organizações continuem apostando em gestão. É isso que faz a diferença. Quem está apostando em gestão está mais preparado para as dificuldades ou também mais preparado para um cenário de ascensão econômica. E por falar em gestão no âmbito público, a Prefeitura de Manaus, parceira do Grupo Áquila desde 2014, é um exemplo de sucesso. Ela apresentou a maior evolução entre as capitais no último índice do INDEP e também foi reconhecida pela Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, como a capital brasileira com a melhor gestão fiscal. E a euforia que toma conta do nosso pessoal de educação é de que nós, com certeza, nesse INDEP que acabou de ser feito, nós vamos galgar mais alguns degraus. E assim nós temos hoje independência econômica, a economia mais equilibrada do país entre as capitais. Já aqui em Minas Gerais, quem mereceu destaque foi a Prefeitura de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram medidas realmente que eu tenho tomado, de cortes, e reduzindo aí praticamente algo em torno de 4 milhões de reais na folha de pagamento, que resulta em 48 milhões por ano, E com isso, com certeza, nesses próximos anos eu vou ter condições de pelo menos corrigir dos estragos que foram feitos nas administrações anteriores. Hoje o evento contou com a participação de personalidades, como o âncora do Jornal da Band, o jornalista Ricardo Boechat, que palestrou para os empresários. O encontro é um encontro para pensar cenários possíveis de 2018, 2019, e é nesse horizonte muito indefinido ainda, com muitas incógnitas ainda, que eu vou tentar navegar um pouco a partir de sentimentos e também de algumas percepções do cenário atual. Você tem o desperdício por erros de ação, erros de planejamento, erros de gestão, e tem o desperdício por má fé, e a soma disso tudo produz um Estado muito caro, muito inchado, pouco eficiente, perdulário, e que, para ser como precisa impor à sociedade um sacrifício gigantesco na forma de impostos que são muito mal aplicados e que não dão retorno quase nenhum a essa mesma sociedade pagadora. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas Gerais nesta quinta-feira.
Pelo menos 6 pessoas morreram em acidentes em Minas Gerais entre terça e quarta-feira no feriado nacional da Proclamação da República. Em Varginha, no sul de Minas, a Polícia Civil investiga o acidente que matou um menino de 10 anos e que pode ter sido causado pelo pai da criança, que dirigia o carro e estaria supostamente embriagado. A Polícia Civil também apura as causas do acidente que matou 5 pessoas na última terça-feira em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, depois que uma carreta carregada com eucaliptos tombou na pista e atingiu 3 veículos que seguiam no sentido contrário da via. Trabalhadores da unidade ortopédica do Hospital Galba Veloso realizaram hoje de manhã na Praça 7 um ato contra o fechamento da unidade. A FEMIG confirmou que a partir do dia 11 de dezembro, a unidade passará a funcionar como ambulatório de apoio ao Hospital de Pronto-Socorro João 23 e que os servidores serão realocados para outras unidades da rede. Segundo o Sindisaúde, no hospital são realizadas cerca de 400 cirurgias ortopédicas e 1.000 atendimentos ambulatoriais por mês. A Prefeitura de Belo Horizonte deve concluir até o fim do ano a substituição das lâmpadas de mais de 15 mil pontos de iluminação pública da região de Venda Nova, que passarão a contar com lâmpadas de LED. O cronograma da Prefeitura prevê que até 2020 todas as 182 mil luminárias da cidade sejam modernizadas. A seguir, você é o nosso convidado para um passeio na cidade onde fica a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, aqui no estado, hein? Não sabe onde fica? Depois do intervalo você descobre na volta da nossa série Malas Prontas. O Cruzeiro ficou no empate ontem com o Avaí aqui no Mineirão. A equipe mineira conseguiu virar o placar com o gol do atacante Judivan, que estava há 2 anos e meio sem entrar nos gramados. Mas no fim da partida não resistiu à cabeceada de Júnior Dutra. O Avaí, que luta contra o rebaixamento, abriu o placar no Mineirão depois do pênalti marcado de Henrique em Rômulo. Júnior Dutra cobrou. Fábio chegou a tocar na bola, que entrou mesmo assim. 1-0 Avaí. O Cruzeiro foi para cima em busca do empate. Na melhor chance do primeiro tempo, Thiago Neves e Robinho foram para a conclusão e o meia acabou chutando para a defesa de Douglas. No segundo tempo, aos 13 minutos, Diogo Barbosa fez belo cruzamento e Thiago Neves mandou para o fundo do gol. O gol da virada começou na substituição de Diogo Barbosa. Judivan, que não jogava há quase 2 anos e meio por causa de uma lesão no joelho esquerdo, voltou a jogar uma partida oficial. Na sua primeira participação, roubou a bola e passou para Robinho, que foi derrubado pelo goleiro do Avaí. Lance duvidoso. Antes que me pergunte, eu olhei o lance, eu achei que houve 2 falhas no mesmo lance de arbitragem, porque acho que o Robinho estava em posição de impedimento. E depois acho que não foi pênalti. Mas o Judivan, que não tem nada a ver com isso, fez o gol da virada. E quando o jogo encaminhava para mais uma vitória do Cruzeiro no Brasileirão, nos acréscimos, Júnior Dutra decretou o empate no Mineirão. Em um jogo movimentado, Cruzeiro e Avaí empataram aqui no Mineirão por 2-2. Mas o assunto mais comentado foi a venda de Diogo Barbosa para o Palmeiras. Esse pode ter sido o último jogo do atleta com a camisa do Cruzeiro. Nós apenas fomos obrigados a cumprir uma disposição contratual. Conversamos com o treinador do Cruzeiro a respeito de um atleta que eles têm e que possivelmente não vai ficar. O empresário dele já mostrou interesse, o treinador do Cruzeiro tem interesse por ele, a nova diretoria já está informada disso, é só firmar o contrato. E o Palmeiras já me falou que não porá nenhum obstáculo para a vinda desse jogador. Esse jogador seria o Egídio. O Atlético também voltou da partida contra o Vasco em São Januário com empate. E a gente já recebe aqui nos estúdios o repórter Igor Calian. Boa noite, Igor. Conta pra gente como é que foi esse jogo que terminou em 1-1. Exatamente, Luciana. Boa noite para você, boa noite a todos. Era um jogo muito importante, uma disputa direta pelo 8º lugar. Lembrando que Vasco e Atlético brigam aí por uma vaga no G7, o grupo da Libertadores. O Vasco saiu na frente no primeiro tempo e o Atlético conseguiu empatar com o Fred no comecinho do segundo tempo. Agora, Luciana, um jogo cheio de emoções, um placar magrinho, né? 1-1, mas poderia ter sido muito mais para os dois lados. O Atlético chegou a ter 3 bolas na trave, Luciana. Agora, então, o Atlético continua aí na 9ª colocação, está a 4 pontos de Vasco e Flamengo, que joga ainda hoje, né, nessa briga do G7. Então, o próximo jogo é fundamental. Se vencer o Coritiba em casa, o Atlético pode dar um grande passo aí para conseguir a vaga. Se perder, vai ficar um pouco
complicado, Luciano. Ok, obrigada, Igor. Boa noite para você. Boa noite. E a maior mina de ouro a céu aberto do mundo fica em Paracatu. A cidade viveu seu primeiro ciclo do ouro na época dos bandeirantes. E valioso metal continua a ser, bem explorado nos dias de hoje. Como resultado dessa riqueza do início da colonização, a cidade ainda preserva casarões e casinhas simples, que contam a história de famílias poderosas e também de trabalhadores humildes. Aos 105 anos, os passos de seu Aureliano já não são tão ágeis. Em compensação, a lucidez de dar inveja faz dele a memória viva da comunidade quilombola São Domingos, a mais tradicional de Paracatu. Paracatu não tinha luz. O pessoal andava com vela, lamparina, lumia para poder andar. Integrante da família mais antiga da comunidade, ele também se lembra de outros detalhes curiosos de como era a vida aqui durante o ciclo do ouro. E aí, quando chovia, era mais fácil ver ouro? Corria assim, a gente via que as pedrinhas assim apanhavam. Hoje, 70 famílias vivem no local, mas daqueles tempos mesmo, pouca coisa restou. Quando a comunidade surgiu há quase 300 anos, todas as casas eram como essa, onde o seu Aureliano nasceu e foi criado. Atualmente, ela é a única que ainda está de pé por aqui. E a gente veio conhecer e reviver esse passado. Feita artesanalmente com tijolos de barro, conhecidos como adobe, a casinha é o retrato fiel do jeito simples de viver dos primeiros moradores do quilombo, que na época eram escravos livres, que resolveram permanecer na região. Para preservar essa memória, ela foi transformada em museu. Em cada objeto antigo, como panelas, lamparinas, ferros de passar, roupas de danças típicas, está guardada um pouquinho da tradição. Nós resolvemos deixar a casa para a história, para mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, onde a família Lopes dos Reis foi nascida e criada. E bem pertinho daqui, a Casa de Cultura é vitrine e escola para a arte local. Um dos cursos oferecidos de graça é o de bordado. Dá para aprender técnicas de ponto cruz, de crochê e assim, de ponto em ponto, as alunas tecem novas oportunidades de renda e a chance de uma vida mais alegre. É um ambiente muito bom, eu chamo muitas pessoas para virem por isso, porque aqui é uma hora de lazer, uma terapia que a gente tem. E o que é produzido por elas e por outros artesãos da cidade vem parar aqui na lojinha da Casa de Cultura. Além dos bordados, tem móveis em madeira, enfeites para casa e produtos típicos da região, como o açafrão e o tamarindo. Em todo artesanato que é produzido aqui, que é vendido aqui, em tudo que se faz, nós tentamos levar também o nome da nossa cidade para fora dos limites. E para quem gosta de se aventurar na natureza, Paracatu também é o destino. Por aqui tem trilhas, cachoeiras e paisagens incríveis. O Circuito do Prata abriga as principais quedas d'água da região. A Cachoeira Grande, ou Cachoeira do Ascânio, é a mais conhecida, com 40 metros de altura e um poço largo. Ela é descanso e diversão para gente de todas as idades. Além de cuidar, eu gosto de trazer a família, os amigos, para desfrutar daqui. É muito gostoso. Veja a seguir, Festival de Hambúrgueres é realizado aqui na capital e inova com 30 novas receitas. Hora de você programar o seu fim de semana com as dicas da agenda cultural. E a gente começa com o cinema. Para os fãs de super-heróis, tem estreia na telona. Liga da Justiça conta a história de um mundo depois da morte do Superman. Imagine só, a humanidade está insegura, mas o Homem de Aço vai inspirar Batman e Mulher Maravilha a recrutarem um novo time de meta-humanos que possa dar conta de proteger a Terra. Aquaman, Cyborg e The Flash vão ajudar nessa missão. Pode esperar muita ação e aventura. Irado! É o bate-sinal, é o seu... Foi mal.
Outro filme é Uma Razão para Viver, que se passa no ano de 1958 e é inspirado em uma emocionante história real. Um carismático aventureiro e comerciante britânico conquista uma bela mulher e com ela se casa. Os dois começam a construir uma vida juntos, mas um diagnóstico de doença muda a situação e desafia os limites do corpo e das emoções. No palco, a comédia Deu a Louca na Branca, no Teatro Bradesco, nesta sexta e sábado, às 8h30 da noite. Ingressos a partir de R$ 25,00 a meia entrada. Mostra de cinema espanhol exibe de graça vários filmes do país europeu em Belo Horizonte. Eles mostram a diversidade e toda a riqueza da produção cinematográfica espanhola. No palco também tem a montagem Suassuna, o Alto do Reino do Sol, totalmente inspirada na arte do escritor paraibano, no Sesc Palladium, neste sábado e domingo. Uma sensação do jazz contemporâneo, a cantora e compositora americana Madeleine Pierrot, considerada sucessora de Billie Holiday, se apresenta em BH logo mais às 9 da noite no Grande Teatro do Sesc Palladium. As letras e músicas com tom romântico e crítica social do rapper Flávio Renegado ganham novos arranjos e acompanhamento da Orquestra de Câmara do SESI Minas, neste sábado na Sala Minas Gerais. O Palácio das Artes recebe o show de Mariana Nolasco, que começou a fazer vídeos cantando aos 13 anos. Ela se destaca nas mídias digitais com milhões de seguidores. E a capital mineira ainda recebe Nazi e Edgar Escandurra, o Ira, em única apresentação do projeto acústico batizado de Ira Folk. O show é neste sábado no KM de Vantagens Hall. A apresentação marca os 36 anos de carreira do Ira. Programe-se, divirta-se. Com a vizinha, sua ex-melhor amiga, Mariana foi ao chão. O hambúrguer é o prato principal de um festival gastronômico que acontece aqui na capital. Os apaixonados pelo sanduíche têm 30 novas receitas para provar, espalhadas em 21 casas de Belo Horizonte. Diferentes estilos, tamanhos, tipos de carnes e molhos. Um dos mais importantes eventos de hambúrguer no Brasil, o Burger Fest, traz mais de 300 novas receitas da iguaria, que já caiu nos hábitos alimentares dos brasileiros. Em Belo Horizonte, são 30 dessas receitas oferecidas em 21 estabelecimentos. São criações exclusivas, algumas com toque tradicional. O burger ele é composto pelo pão tradicional, é o blend de picanha, queijo emmental, bacon e cebola crisp, com um toque que é um molho que nós criamos exclusivamente para o Burger Fest, e é o molho Taste, o molho da casa. O festival é considerado hoje o maior roteiro gastronômico de hambúrgueres do mundo e em 6 anos já atingiu a marca de mais de 1.200.000 hambúrgueres consumidos e novos clientes. Vai vir novas pessoas e pessoas querendo conhecer o Burger Fest, querendo conhecer o hambúrguer da casa que está participando no Burger Fest. E com isso, obviamente, ele acaba gostando e volta com mais vezes à casa. Na hora de escolher os ingredientes, a criatividade não tem limite. Este outro estabelecimento participa do festival com 2 criações. James Lannister, eu me inspirei no churrasco americano, o pulled pork, que é uma carne desfiada de porco. Eu achei por bem utilizar a parte do lombo, que é uma parte que tem a quantidade de gorduras que eu acho legal. E eu fiz com vários temperos e com açúcar mascavo também, para dar um toque agridoce. O segundo é o Oliver. A minha criatividade foi em cima, eu sou um apaixonado por queijo, como todo bom mineiro, e o provolone me chama muita atenção. Então a gente fez um creme de forma a ficar um queijo bem puxante e cremoso, para ficar bem saboroso. E para cortar um pouco do sal do provolone, a gente adicionou aí o bacon caramelado, que deu um toque agridoce bem interessante no sanduíche. Quem experimenta, avalia e aprova. Contribui muito para o turismo daqui e, ao mesmo tempo, também é uma opção de entretenimento. Né? Eu acho interessante porque é a oportunidade, né, que a gente tem de experimentar novos sabores. Pretendo continuar comendo bastante, várias vezes. Nossa equipe foi convidada a experimentar. O festival vai até o próximo dia 26 aqui em Belo Horizonte e a lista dos estabelecimentos participantes, ela pode ser conferida no site burgerfest.com.br. Não dá para resistir.
delicioso. Experimente também. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma excelente noite.